Isso é uma crença. E essa crença determina o resultado. Isso é cultura empresarial. Por isso, gente, a cultura empresarial é uma tradição? Não, porque se o mercado muda, eu tenho que mudar a minha cultura empresarial, senão eu não me ajusto. É isso mesmo. A minha experiência é baseada em quê? No mercado. Quem é que diz a temperatura da água? É o mercado. Está vendendo pouco, está vendendo muito. Né? Esse preço está alto, tem gente vendendo um preço maior que a gente. Opa, por que eu não estou conseguindo vender naquele preço também? Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu tenho que vender tão barato? Porque nem sempre eu tenho que disputar preço. O que diz para a gente é o mercado. Então, gente, experiência é que determina a cultura empresarial. Então, por exemplo, dentro da nossa empresa, cultura empresarial, todos os processos fazem parte da cultura empresarial. Olha, marcação de consulta do cliente. Olha, o cliente foi atendido hoje pela primeira vez, você tem no máximo 3 dias para marcar esse cliente. Por quê? Porque nós temos dados estatísticos demonstrando que 75% dos clientes que desistem do tratamento dentário, eles desistem quando são marcados a primeira consulta após 3 dias, com mais de 3 dias do que ele fez o orçamento. Porque ele perde a motivação. William, mas como é que você sabe isso? Porque eu tenho um software. Lembra da inteligência? Inteligência é você analisar o cenário e enxergar o potencial que a situação oferece. Eu pergunto, vocês têm recursos dentro da empresa de vocês para analisar o cenário com clareza? Vocês conseguem informações em tempo real com clareza a qualquer momento? Porque eu entro no telefone agora e eu vejo qualquer uma das minhas clínicas em Angola. Agora. Percebe, gente? E aí sabe o que acontece? Tem empresa que monta uma mega estrutura, mas não cria as condições para que o colaborador ou o líder desenvolva o propósito, o fim dessa empresa. Pode pensar. Então, a cultura empresarial não é a mesma que a cultura organizacional? Normalmente, a cultura organizacional é o conjunto de normas, procedimentos que regulam a instituição. Sim, é uma coisa só. Não existe diferença. Toda empresa é uma organização, se for uma boa empresa. Se não for, é só uma empresa, não é uma organização. O que é uma organização? É uma empresa funcional, que funciona. Uma organização não é só no nome. Deixa eu lhe dar um exemplo muito prático. Outro dia eu sentei na frente de um investidor. Eu gosto disso. Algumas cenas eu gosto mesmo, tá? Ficam mesmo muito claro na minha mente. Doutor William, tudo bem? Como a gente fala no Brasil, bigode grosso, né? Tudo bem? Pode sentar. O senhor não me conhece ainda, mas eu sou um empresário, eu atuo em vários ramos e tal, não sei o quê. O que eu posso lhe ajudar? Não, que eu tenho uma clínica. Legal. Bom, onde é que é a clínica? O senhor? Em tal lugar. Ok. E o que eu posso lhe ajudar? Não, eu vim aqui conhecer esse negócio aí que você está fazendo, para saber o que pode me servir. Eu falei, ok. Quantos profissionais o senhor tem na sua clínica atuando? Quantos pacientes a sua clínica atende por dia? Qual foi o faturamento da sua clínica no mês passado e nos últimos 6 meses? Qual foi o custo operacional da sua clínica? Quais são os problemas que a sua clínica tem? Porque não existe negócio que não tem problema. Qual é a maior dificuldade que o senhor tem hoje dentro do seu negócio? Não! Eu não tenho problemas? Na verdade, a minha clínica nesse momento está fechada. Eu olhei para o relógio, eram 8 horas da noite, e falei, sim, são 20 horas, realmente ela deve estar fechada. Qual é o horário de funcionamento dela? Não, eu quero dizer que ela não está funcionando. Ok, e o senhor montou quando? Não, tem 3 anos que ela está montada. E quanto tempo ela funcionou? Não, ela nunca funcionou. Eu falei, não. Deixa eu entender. O senhor tem uma clínica que está montada há 3 anos, que nunca funcionou, que não tem médico, não tem dentista, não tem paciente, não tem problema, não tem secretária, não tem assistente, não tem dinheiro entrando, não tem dinheiro saindo, não tem acontecendo, paga. É isso mesmo que eu estou entendendo? É. Então deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor tem uma coisa, o senhor não tem um negócio. Porque negócio tem que ter tudo isso que eu falei para o senhor e algo mais.
caixote desse tamanho, maior do que isso, 1000 vezes maior do que isso, um pouquinho menor, que pode ser só ali no bairro, aquele pequeno, e bota um monte de equipamento, de máquina dentro, de coisa dentro, e acho que eu tenho um negócio. Então, cultura organizacional e cultura empresarial é a mesma coisa. A diferença é que, quando a gente fala em empresa, eu estou falando em alguém que está no mercado e que está na briga. Eu estou falando em alguém que tem aquele espírito dos nossos avós ali de 100 mil anos atrás. Para isso, o mínimo que você precisa é organização. O mínimo. Tá? Então, cultura organizacional e cultura empresarial é a mesma coisa. Toda empresa é uma organização? Acho que funciona sim. Acho que não funciona. Acho que funciona é uma coisa. É uma coisa. Tá? Por isso que é muito importante os valores empresariais. E quando fala em valores, a gente não está falando daquela, nossos principais valores, somos uma empresa comprometida, não sei o quê. Não, valores. Aquilo que é a base daquilo que você acredita, da razão da sua existência. Nosso principal valor, pessoas. Nós acreditamos profundamente que pessoas capacitadas podem levar uma empresa onde ela quiser ir. Nosso segundo valor, gestão. Se você não tiver as ferramentas de gestão, se você não tiver uma linha de gestão bem definida, se você não entender qual é a direção que o seu barco quer ir, não importa o quanto você tem pessoas capacitadas, você não vai conseguir gerir o esforço desse pessoal. Eles vão na direção errada. Depois, estratégia é nosso terceiro valor. Agora que eu tenho pessoas, agora que eu tenho gestão, eu sei gerir o esforço dela, eu preciso ter estratégia. Estratégia é você saber onde eu estou, onde eu quero chegar, como é que eu vou, com quem eu vou, por que eu vou, para que eu vou. Isso é estratégia. E agora que eu tenho estratégia, eu vou pensar na estrutura que eu preciso para tudo isso acontecer. Aqui em Angola, investe-se de cabeça para baixo, monta-se uma mega estrutura, uma estratégia pífia, sem ter a menor ideia do que é gestão. E nunca valorizam pessoas. Não tem como funcionar. Vocês são responsáveis por mudar isso. Porque não existe crise dentro da minha empresa. Nós damos crédito para 1.200 pessoas, pacientes novos. De 2015 para cá, do zero, sem investimento, sem financiamento, sem banco, eu abri 11 unidades e vou abrir mais 6 ainda esse ano. Trabalhando com uma mão de obra academicamente despreparada, com toda a dificuldade que você imaginar de importar, comprando material. Até hoje, eu funciono 11 clínicas, colocando material aqui via malinha que vem com um passageiro com excesso de bagagem. Porque eu não consigo pagar uma fatura de $1.000 no banco. Só que eu não paro para olhar para isso. Porque se eu parar para olhar para isso, eu vou ativar um softwarezinho dentro do meu cérebro, que é aquele software paralisador. Sabe? Parece o veneno da cobra coral que vai te paralisando assim, e você começa a achar que não dá, que não vai, que fica com medo, que isso e aquilo. E como eu me conheço, eu nem me permito conversar sobre isso. Quando alguém vira para mim e fala assim, a crise está braba, né? Eu pergunto, o que é crise? Você sabe o que é crise? O que é crise, minha senhora? Crise é uma dificuldade. Uma dificuldade? Sim, uma dificuldade financeira ou não. Ou não? Quem acha que crise é dificuldade? Quer dizer, então, que o dia que não houver mais crise, não vai ter mais dificuldade? Tudo vai ser fácil? Não, né? Então, crise não pode ser dificuldade. Para uns pode ser dificuldade, mas para outros pode ser uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Vamos falar um pouquinho. O que é uma oportunidade? Possibilidade de atuar onde ninguém mais atuou. Oi? Possibilidade de atuar onde ninguém mais atuou. Não entendi, desculpa. Possibilidade de atuar onde ninguém mais atuou. Exatamente. Enxergar a zona do invisível. Tem um quadro aqui? Posso usar?
Lembra que eu comecei falando que eu sou praticante de um sistema chinês chamado Yichun? Foi desenvolvido por uma mulher, a única arte marcial do mundo que foi desenvolvida por uma mulher. Isso trouxe para o pensamento chinês, todo mundo fala assim, Angola passou por 30 e poucos anos de guerra, somos um país muito sofrido por causa disso, né? A China teve um período chamado período dos reinos combatentes, 400 anos de guerra. Se 35 fez o estrago aqui, imagina 400. Nesses 400 anos de guerra, gerações após gerações perceberam que estavam perdendo tudo aquilo que tinha sido construído pelas gerações ancestrais deles. Sabe aquela história? O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Quando não há preparação, é isso mesmo. Atento a isso, os chineses começaram a entender pensamento e entender como que eles podiam desenvolver ferramentas para conseguir mudar essa lógica. E uma das ferramentas fantásticas que eles desenvolveram foi essa arte marcial chamada Wing Chun. Vou fazer um adendozinho aqui. Se escreve assim. Só que isso aqui não é importante. Um dia, se vocês quiserem, podemos falar só sobre isso. O que eu quero falar sobre vocês é um ideograma chinês que é assim. É só isso mesmo. Significa tendência. Toda tendência, ela tem uma fase embrionária em que ela ainda não se manifestou, mas ela já existe enquanto tendência. Ela tem um ponto onde ela se manifesta. E quando ela se manifesta, todo mundo consegue enxergar. A partir daí, ela cresce, toma forma, envelhece e morre. E se ela não se reinventar, esse ciclo se encerra. Essa zona inferior a gente chama de zona do invisível. E aqui a zona do visível. A zona do invisível é a fase não manifestada da tendência. A zona do visível é a fase manifestada da tendência. Fábio, você se importa de puxar aqui para frente? Só para fazer uma demonstração de um conceito muito simples. Segura meu braço. Para muita gente, numa situação social normal, se alguém se segura assim, pode botar energia. Isso é um problema. Né? Isso é algo que agride. Né? Quando você entende que isso não precisa, fica tranquilo, não precisa fazer nada, apenas. Quando você entende que aquilo que acontece é só algo dentro de um determinado cenário, e quando você desenvolve a sua percepção para atuar na zona do invisível, isso faz com que você consiga perceber o que está acontecendo e se apoiar no potencial da própria situação. Então, por exemplo, aqui ele está me segurando. Vou dar uma solução simples. Onde é que é mais forte? Aqui ou aqui? Onde tem 4 dedos ou onde tem um dedo? Onde tem um dedo. Onde tem um dedo é mais fraco, onde tem 4 é mais forte, obviamente. Então o que eu faço? Eu me apoio nos 4 dedos, eu vou relaxar, para sair. Pode segurar firme. Se alguém tiver dúvida e quiser vir tentar, pode tentar. Aqui, ó. Por quê? Eu me apoio nos 4 e saio. Então, a própria situação me deu o potencial de solução para ela. Ok? Olha que interessante. Quanto mais energia ele colocar, coloca mais energia, mais fácil eu controlo ele aqui, ó. Percebe? Segura firme mesmo. Aqui, ó. Não está firme. Segura firme. Ó. Segura firme. Ó. Fica relaxado. Relaxa. Ao contrário do que você estava fazendo. Aqui, ó. Percebe que agora eu não controlo ele, ó? Olha que loucura. Eu venho e ele não vem. Agora segura firme. Ó. Ele vem. Então, gente, toda vez que você entrar numa reunião tenso, alguém vai te controlar. Toda tensão gera possibilidade de controle. Só que
não é o seu controle, esse é o problema. Entendeu? Então, quem consegue enxergar na zona do invisível, atua aqui, porque aqui você gasta pouca energia. Aqui é fácil. Imagina seu filho chegando em casa, com 5 anos de idade, primeiro dia dele na escola, agora é mais cedo, né, com 3 anos, sei lá, e ele vem e traz um estojo que não é dele, de lápis. Muito bonito, colorido, só que não é dele. E como cultura empresarial, isso não existe, essa possibilidade dentro da sua casa, percebe? A cultura organizacional da sua família não aceita isso como um valor. E você vai falar, não, filho, você vai lá e vamos lá comigo que eu vou fazer você devolver isso para o seu coleguinha e você vai pedir desculpa dele. E o seu filho vai lá e fala, olha, desculpa, eu levei seu lápis sem querer, queria que você me desculpasse. Você acha que quando seu filho tiver 18 anos, ele vai pegar alguma coisa de alguém? Você acha que depois que ele voltar de Londres com o MBA e for lá para o PPC, ele vai fazer um empréstimo milionário para um outro amigo dele, sem que isso seja tudo legal? Não. Por quê? Porque você atua aqui na zona do invisível. Então, sempre que você atua na zona do invisível, agora, se você esperar ele ter 18 anos, ou ele chegar lá no PPC, e agora esquece. Você não consegue mais mudar isso. Qual a vantagem de você enxergar na zona do invisível? Que você percebe o cenário, você vê o potencial que a situação te oferece, e você aproveita aquilo a seu favor, se for possível, ou se coloca numa posição onde o que vai se configurar não te afete. Em 2014, o último paciente que eu atendi aqui em Angola foi o Dr. Neutrino Costa. E aí ficamos conversando lá 1 hora depois de consulta, como ficávamos às vezes. Ele me olhou para o meu consultório assim, que na época era uma coisa muito pequena, 2 cadeirinhas só. Estava aqui na xixa, ele olhou e falou assim, Dr. William, você precisa de tudo importado aqui dentro, né? Eu falei, é. Ele falou, então você se organiza, porque a partir do ano que vem nós vamos ter muita dificuldade com o câmbio. E quem precisa de coisa importada vai ter muita dificuldade. E eu fui para o Brasil pensando nisso. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui para um congresso de odontologia em janeiro, em São Paulo, janeiro de 2015. E eu cheguei lá. A primeira coisa que eu percebi, haviam 5 empresas de fabricantes de implantes, que é uma das minhas áreas, sou mestre em implantes, e haviam 16 empresas de franquia odontológica. Eu falei, pô, que negócio é esse de franquia odontológica? Eu tanto tempo em Angola, eu não sei o que está acontecendo mais aqui. Eu fui ver, uma por uma, algumas eram só perfumaria, até que eu conheci a empresa Odonto Excelência e vi que eles tinham algo que me faltava, que era exatamente a capacidade de gestão do negócio, de enxergar a gestão. Que era uma coisa que eu não tinha. Eu tinha 25 anos de profissão como dentista, mas eu não enxergava a gestão, não fazia parte da minha grade curricular. E eu sabia disso, porque como eu estudava muito, eu via outros negócios. Eu falava, pô, como que o McDonald's consegue ter mais de 30 mil unidades no mundo e controlar isso tudo e eu não consigo fazer uma clínica funcionar? Então eu sabia que me faltava algo. E eu trouxe isso para Angola. Em agosto de 2015 eu comecei a funcionar a primeira unidade. E tive que quebrar uma série de paradigmas, tive que transcender. Primeiro paradigma, eu tinha que dar crédito. O Dr. Zé falou comigo, Dr. William, o segredo do nosso negócio é se conectar com o mercado. Uma das ferramentas é você criar realidade financeira, tem que caber no bolso do seu cliente. Se ele não pode pagar em uma vez, que ele pague em 2, que ele pague em 20, que ele pague em 30, em 40. Mas que ele faça negócio contigo. Eu falei, Dr. Zé, mas em Angola ninguém paga à vista. Ninguém paga crédito. Ele falou assim, acredita em mim. Nós temos experiência. Por isso é que nós temos essa crença. E por isso é que nós agimos desse jeito. E por isso é que nós temos o resultado. Na época, a Odonto Excelência tinha 138 clínicos. Isso foi em agosto de 2015, quando eu abri a primeira unidade aqui. Hoje são 736 unidades, espalhadas em 4 países do mundo. É a maior empresa de odontologia do mundo, com 10 anos de existência, com mais de 10 mil colaboradores. E tudo isso consegue ser controlado para onde ele estiver. Por quê? Por causa
do tipo de inteligência emocional que é aplicado e tudo dentro da empresa reflete essa inteligência. Nosso software, nosso processo, a nossa lógica de pensamento reflete esse tipo de liderança. Então, gente, segredo. Atua na zona do invisível, onde você precisa de menos esforço. Vamos voltar à nossa palestra. Estávamos falando sobre aprender. Existem várias maneiras de você aprender. Você pode ler, escutar, ver e escutar, conversar, perguntar, repetir. É por isso que eu estou forçando vocês aqui, a trocarem comigo, porque isso é fundamental para a gente aprender. Vocês têm que perguntar, tirar de mim, tem que me sugar. Eu tenho que sair daqui no final do dia seco e falar assim, nossa! Por quê? Porque essa troca é muito importante. Escrever, interpretar, expressar, revisar, explicar, resumir, elaborar, ilustrar. Olha que interessante, tudo isso aqui está na área de ensinar. Quando você ensina, você ativa 95% da sua capacidade de aprendizado. Então quem está aprendendo aqui hoje sou eu, não é vocês. Olha que loucura! Vocês, se estiverem só lendo o que eu estou colocando aqui uma vez ou outra, vocês estão ativando 10% da sua capacidade. Se estiver escutando 20%, se estiver lendo e escutando 30%, tá? Se você estiver conversando comigo, opa, já está nesse nível aqui, já estou num outro patamar diferenciado. Então, gente, uma empresa tem que conhecer esse tipo de tecnologia mental. Isso é neurociência, nós não estamos falando aqui de bicho do outro mundo. Por quê? Porque se eu vou botar um programa de treinamento dentro da minha empresa, não adianta se eu botar uma circular presa no elevador, o camarada só vai ler. Olha que loucura. Só vai ler. Tá? A possibilidade dele absorver aquilo é de 10%. Então eu tenho que ativar canais que sejam mais, só para vocês terem uma ideia, dentro da nossa empresa, todo mundo, do presidente da empresa no Brasil, eu aqui em Angola, sou o presidente da empresa, nós temos vídeos, sempre que a empresa tem algo